Boa noite, bem-vindos. Desde já eu agradeço a presença de todos. Para quem não conhece o grupo das arquitetas empreendedoras, nós somos em 6 arquitetas. Eu, Daniele Fazini, Juliana Costa, Lígia Córdova, Luciane Gimenez, Patrícia Sayon e a Roberta Lepe. E o que fazemos? Nós compartilhamos conhecimento com os nossos parceiros arquitetos e também fazemos projeto. A nossa live de hoje é sobre arquitetura e o comportamento atual. E a nossa convidada é a Patrícia Mello, psicóloga. Deixa eu chamar ela aqui, deixa eu ver se ela já está aqui. Já está aqui. Oi, querida! Olá, como vai? Bem-vinda! Que alegria tê-la conosco! Eu que agradeço, Dani, o convite e vamos fazer uma noite especial para todos nós, né? Com certeza. Paty, eu gostaria que você Oi, contasse um pouquinho, se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. tá bem. Bom, boa noite a todos, que prazer imenso estar aqui. Eu tenho uma formação em psicologia, de uma forma diferente, né? Cada um faz o curso de psicologia e vai buscando cada vez mais agregar valores na sua formação. Eu tive uma formação bastante estudada, né? Então eu comecei fazendo pedagogia, eu fui pedagoga e fiz psicologia. Então eu tenho a área da educação e a área da psicologia envolvida. Com o tempo, eu fiz, depois que eu me formei, a minha primeira pós-graduação em gestão de recursos humanos. Então eu trabalhei em empresas e fui caminhando um pouco mais, essa foi a primeira pós. Com o tempo, eu fui dar aula no curso universitário, né? E fui fazer cursos na área da educação, como, por exemplo, o curso de pós-graduação em psicopedagogia clínica, psicopedagogia institucional, e eu fui me aprofundando cada vez mais, tive a oportunidade de fazer especialização em psicologia escolar, né, que eu gosto muito dessa área, e também fiz pós-graduação em intervenção familiar. Então, eu sou terapeuta familiar e de casais, né? E fiz também essa especialização em psicologia clínica. Então, eu tenho consultório, trabalho com o consultório. E, além disso, eu fiz mestrado em psicologia e saúde, e que foi assim uma surpresa para mim, um trabalho muito gostoso. Fiz aqui na FAMERP, trabalhei também em várias áreas da área da saúde, porque a minha pós-graduação em família, trabalhei com câncer e outras doenças crônicas, e fui viajando aí em várias situações. E hoje faço doutorado em ciências da saúde. Então essa carreira foi construindo nessas especializações de acordo com as oportunidades de trabalho que me foram apresentando. Trabalhei muito em escolas, trabalho com famílias, trabalho muito com adolescentes e adultos. Então é uma área assim, bastante ampla para quem gosta da psicologia, né? E eu gosto muito. Sou professora universitária, fiquei em uma única instituição por 16 anos. E há 4 anos, quase 5, estou fazendo trabalho só em pós-graduação, dando aula em Rio Preto e na região de Rio Preto. Sou palestrante, educadora e psicóloga. Ai, parabéns, Paty. Obrigada, querida. A arquitetura e a psicologia têm muita coisa em comum, né? Nós trabalhamos com o ser humano. Nós, Isso. arquitetos, projetamos para o ser humano. Então, assim, nós temos grande responsabilidade nisso. Nós temos que saber
ouvir, né, os nossos clientes para poder ter um resultado bom nos nossos projetos. Muitas Isso. pessoas perguntaram, né? Nossa, mas qual a relação, né? Psicologia e arquitetura? É, nós estamos falando hoje da arquitetura, do comportamento atual e por que que esse encontro de ideias, né, justamente a arquitetura tem a ver com a psicologia. Para mim, nós... Desculpa, eu estou um pouquinho com tosse, eu vou fugir um pouquinho Normal, disso. normal, com esse Eu tô com tempo uma... seco. Exatamente. Então, assim, existem várias formas de identificar o arquiteto e eu entendo que das múltiplas inteligências que o ser humano tem, uma das inteligências que tem que ter no perfil do arquiteto tem a ver com a inteligência interpessoal. É o saber ouvir, é o saber interpretar aquilo que o outro está trazendo para você e poder projetar, desenhar, arquitetar, né, aquilo que o outro está trazendo. E isso tem que Exatamente. ter essa habilidade que o psicólogo também possui no dia a dia, no consultório, em todas as práticas que o psicólogo atua, né? Que é essa questão. Então, falar da arquitetura junto com a psicologia, além disso, do perfil do arquiteto, das habilidades e competências que o arquiteto tem que fazer, está muito associado com o que a psicologia traz, é o que nós vamos falar hoje sobre especificamente as questões técnicas e as questões comportamentais desse momento atual que nós estamos passando. Então, eu vejo que falar de arquitetura e de psicologia é falar desse ser humano que está em constante crescimento e desenvolvimento. E que ele jamais. E ele é único, né? O ser humano, ele não cada um tem as suas necessidades, e a arquitetura tem que compreender muito bem isso. Porque ela não é só beleza e estética, né? Nós precisamos sempre focar nas pessoas. Sim. Nós temos que entender a individualidade das pessoas que estão nos trazendo aquilo da sua própria história, né? Então, o arquiteto e o psicólogo, ele tem um início, né, de ouvir e de identificar numa anamnese, numa primeira entrevista, e essa habilidade nossa, nós profissionais, que muitos outros profissionais também devem ter, né, é entender que o ser humano é um ser único. Eu sempre falei que tem um autor, um teórico, que é o Galton, né, que desenvolveu a impressão digital, e ele mostra o quanto somos únicos. E não existe outras pessoas iguais a cada um de nós. Então, essa ideia de que nós somos únicos, nós entendemos que nós temos que respeitar as diferenças. Então, é muito importante saber o quanto nós somos únicos e importantes por essa individualidade, né? É isso que nos tornamos iguais. É. E principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é um momento assim de tantas mudanças e tantas incertezas. Até no meu ver, é um momento assim de empatia, de resiliência e fé. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro que sim. Na psicologia, a gente tem uma formação muito voltada à filosofia, à sociologia, à antropologia, que dá embasamento ao entendimento de quem é a pessoa, né? Quem é esse ser que tem personalidade, não é isso? Com certeza. Então, a empatia é você descobrir quem você é, descobrir a sua personalidade, se posicionar no lugar do outro, né? E também voltar para a sua posição para conversar com aquela pessoa, né? Então, saber se colocar no lugar do outro é uma situação difícil, mas ela é aprendida e deve ser desenvolvida ao longo de toda uma vida. Nós temos a chance de todo dia de entendermos quanto nós devemos compreender o outro,
nos colocarmos no lugar do outro. Então, ter empatia é algo que deve ser desenvolvida na nossa inteligência emocional, né? Nos posicionarmos no lugar do outro é algo muito importante, que está relacionado ao momento atual, né? De colocar no lugar do outro. E a questão, você falou empatia, resiliência. Resiliência. Como nós estamos precisando ser resilientes, né? Então, veja bem, quando acontece uma situação muito traumática e muito séria na nossa vida, e nós não podemos resolver, né? A gente fica com uma frustração muito grande. Às vezes uma perda de um ente querido, às vezes um trauma muito grande que acontece na nossa história de vida, mas aí vem a pessoa e vem e se ergue, né? Isso é É. ser resiliente, é buscar do fundo do nosso ser a motivação que nos leva adiante, viu? Então, ser resiliente é muito importante. A questão da fé é muito importante, que está muito relacionado à motivação. O quanto nós somos motivados ou não a enfrentar, a buscar caminhos que nos levam a um ponto comum. Então, eu sempre falo que é muito importante, principalmente em doenças crônicas, que você deve ter o seu médico, a sua área médica, fazer psicoterapia, atividade física é extremamente importante, porém ter fé, acreditar que você é capaz de ser resiliente, de passar por esse momento tão difícil, então aí sim, nós estamos entendendo que existe um caminho a percorrer. É muito importante acreditar em alguma coisa. Ai, com certeza, né? Nos motiva. E também, Paty, agora a gente percebe, né, na arquitetura, nesse novo contexto, Tá, né, nasceu um novo cenário, sim, né? Tem uma isso. nova dinâmica dentro das casas. De repente, as casas viraram escolas, viraram escritório, playground, restaurante, cinema. Em muitas casas, inclusive, filhos que estavam estudando fora agora estão dentro dessas casas de novo. Os pais estão tendo que aprender, né? A É, conviver de novo, porque eles é, criam seus hábitos, seus horários, né? Então é sim, bem complexo tudo é. isso. Aí a gente já está falando dessa arquitetura do comportamento atual. Nós estamos dentro de um espaço interno ali da residência, da casa de cada um, que cada um tem uma maneira de viver com esse espaço, que fez com que nós entendêssemos a necessidade de reestruturar esse espaço físico que está muito relacionado com esse espaço interno, que é a maneira que nós vivemos nesse mundo, né? Então, assim, olha como é É, importante. A questão física, a casa, a residência de cada um, está muito caracterizado pelo que nós somos, o que cada um projeta para o externo, aquilo que a pessoa é. Olha que interessante, né? muito. Então, se eu gosto de coisas mais clássicas, se eu gosto de coisas mais esportivas, eu vou estar expressando esse meu ser, essa minha personalidade, minha maneira de agir, de ser, dentro desse espaço físico. Que lá no início, quando chega o cliente para o arquiteto, ele vai ter a ouvidoria de a sensibilidade, né, de perceber a personalidade do seu cliente. E nós, psicólogos, também fazemos isso, de ouvir a história de cada um e entender como cada um se expressa nos seus espaços. Então, assim, existem as pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa, gosta de cores mais abertas, gosta de paredes mais altas, né? E existem aquelas pessoas de um espaço mais fechado, de um espaço mais prático. E hoje nós estamos entendendo que as pessoas têm que viver no mesmo espaço, fazendo aquilo que se fazia antes. Eu tenho uma amiga que falou assim, como eu vou viver dessa forma dentro de um apartamento, sem uma área de É, lazer, né? Então eu é, vejo que quem tem casas hoje já fica pensando, porque eles estão tendo mais tempo de ficar dentro de casa, né? Por que eu faço? O que eu faço é. com o meu hall de entrada?
com o que eu faço com a minha sala Sim. de TV, né? E minha Esse sala, isolamento, eu pode falar. percebo, assim, que tem muita inquietação, né? Quem está em casa está procurando apartamento, porque sentiu que esse espaço está muito grande, às vezes tem muito trabalho para limpar. Aí quem está no apartamento já está sentindo a necessidade de ir para casa, porque ela quer ter esse espaço, né? As Sim, pessoas começaram a criar hortas, né? isso, é, Isso valorizou muito essa isso. parte. Outra coisa que aparece assim muito no escritório, o pessoal sobre o quarto das crianças, né? Porque eles estão estudando dentro desses quartos, então para melhorar a ventilação, iluminação, para ter um desempenho melhor nessas crianças, né? Sim, O hall é incrível, é o primeiro, né? Que você entra dentro isso, das casas, antes você tinha uma chapeleira, agora você tem uma sapateira isso. e assim é. Então, são comportamentos que atualmente não estão sendo transformados, né? Eu tenho percebido, assim, na frente das casas, os sapatos, porque as pessoas não estão mais entrando diretamente em casa, que eu acho, assim, é uma cultura, existe uma cultura japonesa que já fazia isso, né? Que Japonês. eles não... É Já. toda uma meditação, uma organização de pensamentos que já elaboravam isso. E hoje o comportamento está sendo de proteção, de higienização e de procura de não fazer mais essas coisas. Como também o comportamento de higienização, de guardar todo o material reciclável. Então, o comportamento está sendo mudado, né? Então, existe uma grande preocupação de mudança, mas eu espero que esses insights, esses pensamentos continuem para que as pessoas tenham proteção o tempo todo, né? Não é só agora que a gente precisa de proteção, a gente precisa de novos comportamentos, de uma nova rotina, para que a gente realmente possa ter espaços internos a expressar de uma maneira diferente. Os espaços cada vez têm que ser mais multiuso, né, nas casas. Por É, exemplo, muitas salas que não usavam, hoje estão, né, virou home office. Às vezes tem casa que tem 3, 4 trabalhando na mesma casa e não pode interferir o barulho de uma na outra, né? Então, isso daí hoje está muito importante. eu entendi, no momento atual, que as pessoas precisam buscar dentro das suas residências um espaço que a caracterize, né? Então, existem casas que têm menos cômodos, né? E vivem de uma maneira prática que é necessário que se identifique que aquela ponta da mesa é de uma pessoa, e cada um vai se enquadrando, né? Se certificando que existe naquela família. Isso é muito bacana, porque as pessoas precisam ter um referencial dentro da casa. E os conflitos acabam acontecendo porque o barulho pode estar incomodando uma outra pessoa, né? E o ritmo é diferente de cada um. E realmente pode estar incomodando. E é um conflito que deve ser dialogado e deve ser expresso para que não fiquem sentimentos guardados e possam realmente se expressar de maneiras claras. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa mudança de comportamento, além da higienização, é a comunicação. A comunicação entre as famílias. É necessário você Com se certeza. expressar, né? Para que você tenha um espaço dentro da casa, né? E aí sim você se identificar, trazer a sua personalidade ali dentro daquele espaço. Seja ele de estudos, de home office e também de alimentação, ou de lazer e repouso. Então, tudo isso tem que ser planejado. E aí cabe aos arquitetos terem essas ideias daqui para frente, porque muitas pessoas estão pensando diferente, viu? Não só nas residências também, né, Patrícia, assim, no comércio, né? Por Certo. exemplo, os empreendimentos estão colocando espaços mais flexíveis, adaptando os espaços com mesas maiores, fazem rodízio de funcionários.
Por exemplo, também eles estão preferindo espaços com grandes aberturas porque não está ligando o ar-condicionado e trazendo essa vegetação, né, a biofilia, para dentro dos espaços. Sim. Esses espaços comerciais, então, estão sendo bem vistos nesse momento também. Sim. Eu estou vendo a Maria Emília entrar aqui, e ela que trabalha com, como é que é? Visão, né? A parte de visualização, né? Sinalização, Sinalização sinalização, visual. Ela, isso. ela tem nem essa questão de entender, principalmente a parte do comércio. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito importante a gente entender na parte do comércio, na parte das indústrias, o que tudo esse comportamento está acontecendo hoje. Eu me lembro muito bem, na literatura mostra que o quanto existe uma linha do tempo, né? O quanto as coisas estão se transformando ao longo do tempo e já faz muito tempo. Vamos pensar que algum tempo atrás nós tínhamos a era da agricultura, onde as pessoas se comportavam, se vestiam e falavam, se comunicavam com aquilo que se plantava, com aquilo que com aquilo que se plantava, com aquilo que se colhia e vivia da agricultura. Depois nós passamos para a era da industrialização, onde a indústria industrializava aquilo que se plantava. Se plantava tomate, fazia massa de tomate nas indústrias. Aí Sim. começou a ter uma forma de viver diferente. O vestuário é diferente, picar o cartão é diferente. Depois nós passamos para a era da informatização, onde aquelas indústrias precisavam de banco de dados para agilizar cada vez mais. Passamos para a era da evolução humana, onde as pessoas começaram a ser valorizadas, toda a legislação foi mudada, nós tivemos a lei de trânsito, lei de crimes ambientais, toda na educação nós tivemos o ECA, enfim, o ser humano passou a ser algo a ser respeitado, né? Aí hoje, depois de um certo tempo disso, nós passamos pela era da competitividade, da velocidade, que é fast food, em 99, tantas transformações dos comportamentos, como também da sociedade. E hoje nós estamos já passando, que a coisa é muito rápido, da biodiversidade, onde as pessoas valorizam a sua própria vida. A bioética é fazer pesquisa com respeito ao outro. Então é aquilo que nós falamos de empatia, né? de fé, de acreditar, e com respeito e dignidade. Então nós passamos por todas as transformações já há muito tempo. Então, nós temos que ter um comportamento de nos adaptarmos a várias situações e entendermos o que nós temos que ser flexíveis e verificar o que está acontecendo no mundo, não nos preocuparmos conosco mesmo, mas com o próximo e com todos nós. Então, essas mudanças de comportamento, quando fala de comércio e colocar acrílico, e quantos arquitetos vão ter que pensar na questão do ar-condicionado, de derrubar a parede para colocar a iluminação, de É um ventilação. cenário que vai precisar muito de nós, arquitetos, né? Muito. O arquiteto vai ter que ficar pensando que a pessoa vai para um bar, porque nós somos sociáveis, nós precisamos Somos. de socialização. O ser humano precisa de conversar, de se adaptar a novas situações. E nós somos inteligentes, nós nos adaptamos às situações novas. E o arquiteto vai ter que ser rápido. Principalmente que a nova legislação, inclusive essa semana na nossa cidade, está mostrando que tudo está sendo mudado. Né? A lei Tudo. urbânica do município, as Nos questões de carro espaços e trânsito. públicos, nessa flexibilização agora, os espaços públicos, né, está sendo isso, está muito discutido. Né? Por exemplo, a redistribuição dos espaços, do distanciamento das pessoas, né? Estão estudando, pelo menos, né? O aumento da largura das calçadas, criação de ciclovias. Na verdade, tudo isso já devia estar aí, né? Mas, Sim. graças, pelo menos isso, nesse momento, eu acho que vai melhorar muito, né? O estímulo, né? Do deslocamento a pé, isso eu acho que vai acontecer também.
eu penso muito que, falando de espaço público, eu analiso muito a questão da comunidade. Né? Lá em psicologia social, em psicologia da comunidade, nós estudamos o que se desenvolve naquela comunidade. O que é uma comunidade? Que ela está inserida numa sociedade. E falar de espaços públicos, e mesmo que vocês, arquitetos, têm que pensar nessa visualização, né, no trânsito, e na diversidade, né, o quanto as pessoas precisam do urbanismo, precisa desse olhar diverso, é muito importante que se entenda que cada comunidade tem uma necessidade. E estudar a necessidade daquela comunidade é muito importante. E a viabilidade de uma comunidade para outra também é muito importante. Olha só, então será que se faz tantos projetos, mas atinge o objetivo daquela comunidade? Né? Quantas creches tem naquela comunidade? Quantas escolas? Se tem um UPA, se tem um OBS, se tem o CRAS, o CRES, que os psicólogos trabalham, será que isso é organizado? Da mesma forma, quando começou a inclusão, né, os arquitetos tiveram que fazer portas diferentes nas escolas, maiores para passar cadeirante e também deficiente visual. Será que nós estamos realmente preocupados com os desejos e as preocupações de cada comunidade? Então, eu saber, esse olhar é muito importante para o arquiteto, né? Porque é necessário realmente atingir os objetivos daquela comunidade. Com certeza, temos que estar sempre o lazer, atentos. Né? O lazer também vocês têm que pensar. As áreas verdes, as praças, parques, né? Tem espaços que já estão sendo delimitados, né? As pessoas saem, eu não sei, eu acho que eu vi, não sei se foi não sei onde que eu vi, que eles estão delimitando já os espaços para as pessoas poderem ficar distantes e poderem curtir, né? Aproveitar que nesse momento está sendo tão importante ficar fora, né? Nas áreas verdes, respirar um pouquinho, fazer até um pouco de exercício fora de suas casas. Então, eles já estão pensando nisso também, né? Eu estou vendo aqui umas perguntinhas relacionadas a essa questão. Quando a gente pesquisa o que a comunidade precisa, não se tem espaço inútil. Então, pesquisar se realmente aquela comunidade precisa daquele espaço, daqueles objetos ali utilizados e que realmente serão utilizados, né? Eu participei há muitos anos atrás de projetos onde alguns projetos de ação iam até a comunidade, porque naquela comunidade precisava ser desenvolvida com educação, com ludicidade, e levar projetos de criativos para as crianças, para os adolescentes. E também pensar em segurança. É necessário que se tenha segurança nesses locais. E aí os arquitetos vão ter que pensar em tudo isso, projetar essa condição, né? E saber se posicionar à frente a esse novo comportamento que nós vamos ter que ter daqui para frente. São mudanças de hábitos, né, Dani? São mudanças de hábito. E também tem uma coisa, Paty, que eu acho assim, fundamental, que são os momentos de lazer, né? Essas pessoas em casa, eles têm que destinar um tempo a esse lazer, né? Seja ele fazer um exercício, ou meditar, cozinhar, leitura. Então, é muito importante ter essa organização nos horários. Eu vejo assim. Até hoje eu falei muito dessa organização do tempo com qualidade. É muito importante que se tenha um planejamento, né? Se ainda não foi transformado esse espaço, que com certeza os arquitetos vão estar falando, porque eu acho assim incrível, quando a gente chama um arquiteto, ele fala assim, não, esse espaço aqui pode ser feito, ser mudado do outro lado, fica assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? O arquiteto, ele visualiza isso, né? Essa transformação
sem a gente nem ter imaginado uma situação dessa. Eu falo assim, numa casa, bate a porta e aí aquele barulho estridente, o arquiteto, ele fala assim, nossa, estremeceu as bases, né? Os alicerces. O psicólogo fala assim, nossa, tá todo mundo bem? Então, assim, a mesma Verdade. porta, o mesmo barulho, e de repente cada um tem um olhar diferente que faz contemplar aquelas pessoas que estão morando ali. Né? Então, os espaços de lazer e a qualidade de tempo que se pode ter é muito é algo que eu falo muito. Você tem crianças, depende da idade, você pode trabalhar com criatividade, com motivação, com atividades orais, que é a leitura, que é o canto, que é a conversação, que é o diálogo, dramatizações. Tem atividade manual, que você pode fazer, desde fazer um bolo, como você pode também brincar, criar massinha, desenhar, escrever, estudar, criar. E tem atividade física, que nós não podemos esquecer. E eu tenho visto tantas famílias, né, fazendo com futebol, fazendo com bola, resgatando, né, os jogos antigos, amarelinha, pular corda, coisas que nós não tínhamos tempo. E está trazendo esse comportamento diferenciado aí nesse momento atual. Então, realmente, aquele espaço que vocês, arquitetos, fazem, que é um quadradinho no salão onde vocês tiram tanta carinho, né? Que bate diferente, que pode pôr uma rede para leitura. É muito importante ter isso daí, né? Essa análise que o arquiteto tem, essa delicadeza de criar na nossa vida. Com certeza. Eu sou a louca do pergolado, né? Eu adoro colocar um pergolado, uma rede, um Eu espaço gosto. externo, né? Onde as pessoas. Eu penso muito sempre, porque Rio Preto é uma cidade que convida para o externo, né? Para a área externa das casas. Sim. Nós Então temos é muito uma importante. temperatura, né? Uma temperatura diferente, é quente aqui, né? Muito bom. Sala de visita nas casas é enfeite, assim, às vezes, raramente as pessoas usam, né? E acabam Ah, sempre saindo para as varandas, né? Os espaços uhum. abertos. Isso. E é também, né, Paty, as mudanças de hábito que nós estamos tendo nesse momento. Né? As pessoas estão pensando duas vezes em sair de casa pelo trabalho que tem, né? De ter que ter de tudo. E também mudou, eu vejo também que mudou o consumo, né? Tá tendo um novo olhar para esse consumo. E aos poucos, parece assim, o ser está mais importante do que o ter, né? O comércio, serviços, trabalhando assim cada vez mais as suas redes sociais, as pessoas cultivam, e às vezes nesse momento também, onde as pessoas estão muito dentro de casa, elas acabam cultivando alguns pensamentos, as sensações de medo até, né? Com tantas informações que estão vindo. Sim. Sim, os comportamentos mudando, os espaços das casas estão mudando. Eu estou vendo aqui uma pergunta falando da questão que as casas devem ter cômodos, né? Como é que chamam isso? Com mais funcionalidade. Porque às vezes você Sim, tem uma funcionais. sala de visita, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma sala disso, e às vezes você acaba não usando nada disso. E hoje a necessidade da praticidade é muito grande. Tem visto isso? Você tem visto isso? Ai, bastante. Né? As pessoas, essa adaptação, esses espaços estão flexíveis dentro das casas, né? Isso que a gente está vendo. Por exemplo, tem casa assim, chega na hora de trabalhar, tá todo mundo, da 8 da manhã sai todo mundo assim, os que não querem ficar nos quartos, né? Um vai para a sala, um vai para a churrasqueira. Já tem quem fique no quarto, que nem a filha da minha vizinha mesmo, ela está trabalhando no quarto dela. Ela precisou tirar o papel de parede, porque ela não estava suportando mais olhar aquele papel de parede.
né? Para ela Entendi. poder ficar naquele espaço. Aham. Então, está tendo bastante alteração, assim. O que eu acho muito interessante também é que esses espaços produtivos, né, práticos, eles são tão importantes nas residências como também nas empresas. Existem vários programas nas empresas para melhorar a produtividade é, do funcionário. Porque se você. O que é produtividade? Você vai fazer uma produção em série, você tem que ter qualidade de serviços, segurança, né? Então você tem que ter limpeza, organização e produtividade. É uma série de projetos que os recursos humanos sempre utilizou dentro da psicologia, da gestão de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, para dizer que se você tem algo organizado, se você tem um espaço planejado, né, o arquiteto te traz aquilo que você deseja, fala assim, olha, é assim, né, que está acontecendo, você é mais rápido, você produz melhor, você rende mais, tanto em casa quanto nas empresas, né? Então, a Com produtividade certeza. do funcionário, do trabalho do funcionário é mais rápido e com maior qualidade, né? Eu vejo muito isso. O Farão está falando aí, a qualidade de ambiente de trabalho. Ah, É isso, né? Tem o melhor desempenho os funcionários também, né? sim, E é, também, e hoje também as pessoas ficam muito inseguras quando vão nos consultórios, às vezes tudo fechado, né? Você sente que as pessoas estão inseguras. Então, é muito importante esse nosso olhar agora, estar bem atento a tudo isso para proporcionar esse bem-estar, né? Nesse momento, principalmente. é. Nós estamos vivendo um momento de ansiedade, de confusão de emoções. As pessoas estão confinadas, guardadas há muito tempo já, e isso traz angústia Sim, daquilo que poderá acontecer. Não tem um limite de tempo para que as coisas possam acontecer. E isso traz incertezas. Essas incertezas vão criando angústias e pode chegar à depressão. Essa é uma tristeza de não saber o que o futuro nos espera. E isso está acontecendo dentro das casas, no ambiente tá. residencial, nas empresas, na rua, né? Porque você não sabe se abre ou se não abre, se você precisa de alguma coisa, você não sabe onde procurar. É uma incerteza. Além de todas as notícias que nós estamos ouvindo, que causam também determinadas emoções descontroladas. E depende de cada pessoa para ter um nível de reação sobre tudo isso que está acontecendo. Então, é muito importante a gente saber ter uma notícia verdadeira, científica, para você diminuir o nível de ansiedade, saber até que ponto que aquilo é Sim. verdade, né? E poder ter o teu espaço interno, dentro desse espaço que vocês arquitetos podem desenhar e redescobrir, né? De uma forma que você vai ter um futuro pela frente. Tem muita gente aí que pode estar construindo seu próprio trabalho, né? Seu próprio futuro, sua casa, né? E muitas pessoas também vão continuar nesse home office, né? Porque muitas empresas estão é, até entregando. Tem uma empresa que um amigo nosso trabalha, eles usavam 4 andares do escritório. Ah, Eles vão ficar ah, com dois e muitos ah, desses funcionários vão continuar trabalhando em casa, porque houve rendimento, né? E tem economia também, né? E vai evitar sim, deslocamento. Então, eu acho sim. que isso vai. Eu acredito que possa continuar com muitas empresas isso. Também a gente nem sabe por quanto tudo isso vai durar, né? Às É, vezes não sabe se um ano, se menos de um ano, se 2 anos. Então a é, gente tem que estar preparado, né? E se sim. adaptando cada vez mais e flexibilizando esses espaços, que nem a Elaine falou, arejando a casa todos os dias, né? Então é isso, todo mundo está se adaptando É. e para a gente E ter uma qualidade de vida. essa adaptação é muito difícil, Daniele, porque cada um de nós temos uma forma de receber as mudanças.
Tem É, pessoas que não conseguem lidar com aquilo que sai da rotina, né? Por isso que eu falo que na psicologia nós entendemos que ter uma rotina, ter um planejamento de atividades nesse momento atual é muito importante, porque você muito. se sente seguro com aquilo que você está fazendo. Então, conversar com as pessoas da casa sobre o momento, o horário que ele vai estar usando o computador, que horário que ele vai estar falando com alguém. Esse diálogo é muito importante. A adaptação da pessoa nesse novo sistema que nós vamos viver, e acredito que por muito tempo requer uma disponibilidade de cada um, e que nem todos podem ter, né? É. O Paty, tem uma pergunta para você, ó. Por que algumas Ah, pessoas tendem em home office, rendem em home office e outras não? olha que interessante. É assim, cada um de nós temos um ritmo, uma maneira de se desenvolver. Tem pessoas que são mais abertas, falam mais, que com as pessoas em volta, elas se sentem mais seguras, elas são mais falantes e elas desenvolvem mais o seu trabalho. As pessoas mais intrínsecas, né, mais quietas, elas tendem a aceitar um trabalho em casa com mais tranquilidade, né? Então, a diferença está na personalidade de cada um. Só que nós podemos nos adaptar, só que leva um tempo a mais, né? Então, é É, a personalidade de cada um que vai diferenciar se as pessoas conseguem lidar com o trabalho em casa ou não. E tem gente que não consegue se adaptar. Tem gente que fala assim, não, tem que voltar para o meu trabalho. E tem gente que está adorando ficar em casa e espera que não pois volte é. mais. É, E vai acontecer de muitas empresas, né, aproveitarem essa situação e ficar assim. Vamos ver o vai. que Eu vai acredito acontecer. também. Pode ser. E aí vai ter a mudança do arquiteto, criando um espaço de trabalho diferenciado para essa pessoa que não consegue trabalhar fora do local de trabalho. Verdade. Outra pergunta aqui. Qual o impacto dessas mudanças no comportamento das pessoas? Então, sempre lembrando que depende de cada um, né? Mas todas as pessoas terão é, um impacto na sua qualidade de vida, porque existe uma mudança, né, de comportamento. Então, para algumas pessoas isso pode causar ansiedades, outras pode causar depressão, pode ter Verdade. mudança de humor, alterações variáveis. É que nem você falou, né? Tem pessoas que até adoecem e tem Sim, outras que já estão mais felizes, se sentindo mais livres, né? sim, sim. Outra pergunta aqui, ó. De que forma os ambientes interferem no comportamento das pessoas? Olha que interessante, ao contrário, influencia muito. Porque, por exemplo, se uma pessoa é extrovertida e ela é chamada para trabalhar como secretária num ambiente 2,5 por 3, e ela é extrovertida e ela vai ser telefonista, ela tem que ficar ali, ela vai se angustiar e pode até deprimir, porque ela precisa de um espaço maior e conversar com as pessoas. Então, cada função dentro de uma empresa é estudada pelos psicólogos para uma análise de personalidade, uma análise de descrição de cargos, para fazer com que se encaixe a pessoa adequada naquele ambiente de trabalho, por exemplo, né? Que também o ambiente vai causar impactos naquela situação, ou de trabalho ou de residência, né? É, Tem acho que uma tem. pergunta. É, Um quer teste ver? psicológico? Então, Se tem ex- teste psicológico, me para diga essas aí. empresas fazerem Ah, para saber se aquele funcionário renderá em home office. tem testes de personalidade e testes para saber e a descrição do cargo daquela pessoa. Para saber se ela vai trabalhar em home office ou não, tem muito a ver com a personalidade. Não é diretamente a isso, mas os psicólogos vão estar estudando, caracterizando a pessoa, se ela é capaz de trabalhar em ambientes mais abertos ou fechados, se aquela personalidade vai estar entendendo.
sim, é possível fazer esse estudo e essa análise de um psicólogo especialista nisso. E tem. A Elaine falou, acho que lugares escuros são depressivos. Que interessante, Elaine. Vamos pensar nas cores. E isso influencia muito na psicologia. Existem muitos estudos da cronologia, né? Estudo das cores. E realmente, vocês arquitetos estudam isso e nós psicólogos também estudamos. Né? Se é um lugar para um ambiente de alimentação, tem um tipo de cor. Se é um ambiente de meditação, nós temos um outro tipo de cor. Agora, a gente tem que entender que para cada pessoa, uma cor tem um significado. E às vezes não é comunitário, às vezes isso é individual. E a gente tem que identificar o porquê que isso acontece. Viu? Aqui, ó. Seria interessante as pessoas seguirem o horário padrão de como eram antes ou seguir o horário que quiserem. A pergunta é da Silvana Miyashiro. Tá bem. Horário padrão, horário que quiser. Deve ser... Eu gosto de entender que nós precisamos de uma rotina. Porque nem todas as pessoas conseguem se organizar em vários horários diferentes. Então, assim, você tem uma rotina de atividades e você tem que ter pelo menos uma organização daquele dia. Se você não tiver essa organização, esse horário determinado, você vai fazer mais num dia e menos no outro. Você vai ficar estressado num dia e às vezes sem fazer no outro dia. Então é importante você ter organização e rotina. A Maria Emília é nossa super parceira, viu? E ela está falando para nós comentários sobre o retorno do convívio familiar. Olha que importante que foi isso mesmo. Nossa, maravilhoso, né? O que acontece? Muitos filhos estão morando fora e eles voltam nesse momento para uma família nuclear. E já há tempos não se tinham hábitos, né, de morarem na mesma casa. Às vezes de idades diferentes, né? Sim. Então, essa situação de voltar para o ninho, depois do ninho vazio, né? É uma readaptação de cada família. Então, para os pais é uma alegria, mas para os filhos às vezes não, ou ao contrário, cada família tem um sistema de funcionamento familiar. Então, é necessário o estudo de cada família. Mas, de uma maneira geral, é importante que se tenha rotina, hábitos de compartilhamento e respeito com todos. Né? E que é legal resgatar isso, né? É verdade. A Paula, minha irmã, gente, muito linda, beijo, saudades. Ela é professora de educação física. Imagine, estão se reinventando porque ela dá aula de educação física em casa, home office. Ela pula o dia inteiro na frente do computador, desde 3 anos até o pré-vestibular. Então ela começa de Pikachu de manhã, né? E acaba dançando zumba. Ela tá assim, tá simples. Ela é maravilhosa, excelente profissional, sabe muito bem a variação das atividades em cada idade cronológica. Eu gosto muito das atividades dela, ela sabe muito fazer isso. Sucesso, Paula! Vamos ver mais perguntas. Aqui, agora nesse momento de flexibilização, como as pessoas estão se sentindo? De flexibilização, no início eu senti assim, elas precisavam sair de casa, ficaram 3 meses dentro de casa, a necessidade de comprar uma agulha para sair de casa, para se sentir inteiro, se sentir útil, né? Foi realmente uma necessidade de ver as coisas lá fora. Outras pessoas realmente tinham necessidade de ver outras pessoas. Então foi um pouco de ansiedade. Eu senti que eles se sentiram permitidos em sair de casa para passear, para ver pessoas. Como eu falei, o ser humano é um ser social, então é necessário viver em grupo. Mas agora já estão
no momento de pensar se vale a pena, dos cuidados. Então, os 2 primeiros dias foi de ansiedade. Agora estão realmente colocando a casa em dia. Eu acho que até, na verdade, o fato de de haver pessoas que estão sendo contaminadas, né? Próximas, de verem pessoas próximas, isso também acaba intimidando um pouco o pessoal, né? E Eu entendo que sim. eu acho que isso pode prejudicar um pouquinho. Antes eram números, né? Hoje são pessoas que conhecemos, tem nomes, tem endereço. Então a gente já está um pouco mais preocupado com o que possa acontecer, né? Então é bem preocupante. E eu ouvi essa semana um comentário tão engraçado, né? Que tempos são esses que estamos vivendo que não se pode sair de casa e tem gente indo à lua, né? Então, Dani, complexo. eu lembro de uma pergunta que você me fez, o impacto dessas mudanças, né? Eu lembrei que nós estamos numa situação de aprendizado. Eu gosto muito por eu ter vivido a área da educação, de falar como que nós aprendemos o tempo todo. E nós estamos reaprendendo a viver, nós estamos nos adaptando. Isso é maravilhoso. Reinventando. Então, o que eu vejo, o maior impacto assim, dessas mudanças de comportamento é a aprendizagem. A aprendizagem é mudança de comportamento e o pensamento dessa mudança. O quanto que nós estamos refletindo sobre tudo isso que nós estamos vivendo e o que nós estamos trazendo hoje em relação à arquitetura é que espaço é esse que tem que ser reinventado também, né? De que forma que nós temos que lidar com as diferenças da residência, do espaço público, o que vocês, arquitetos, precisam projetar para pensar na vivência do ser humano, né? E também, acho que você tinha me falado sobre o comportamento das pessoas, como que elas estavam vivendo. Eu lembro muito bem assim, personalidade, a personalidade de cada um tem um jeito de ser, e isso vai ser adaptado ou não. É muito importante reinventar e reaprender a viver, né? A flexibilização traz ansiedade, traz depressão, angústias, insegurança, mas a gente tem que ter assim, uma visão do que é possível, o que é real, né? E nos adaptarmos, porque existe toda uma condição financeira onde as pessoas precisam sobreviver. Sim. Então, ter consciência e aprender a utilizar máscara. A máscara tampa todo o rosto, o nariz, né? Não é no queixo que usa a máscara, né? Não é. Não é no queixo. Eu não posso mexer na máscara e contaminar a máscara e usar a máscara. E a máscara vai ser a nossa parceira o tempo todo, né? Então, esses ambientes aí que nós estamos vivendo, eles têm que ter higienização. E no comércio, quem procurar o arquiteto e redesenhar a segurança, a qualidade disso tudo, é o que mais vai prevalecer. Se você vai escolher uma pizzaria onde foi projetada com segurança e outra que não foi, eu vou naquela que tem segurança. Naquela que os colaboradores são capacitados para saber lidar com o meu atendimento, né? Então, se ele usa equipamento de segurança, se aquele empreendedor daquele comércio está visualizando na sua arquitetura ali, né? De uma forma que realmente vai proteger os clientes. Com certeza, porque a vida tem que seguir também, né, Patrícia? Porque, sim. Né? Eu estou vendo a Karina aqui falando que está tentando se reinventar e se adaptar. A tentativa já é o primeiro passo. Estar consciente de que você tem que mudar e que você tem que se posicionar, né? Já é ser resiliente. Isso é maravilhoso. Parabéns, Karina.
Então, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Exatamente. Será que tem alguma perguntinha assim que faltou? Quer dar uma olhadinha? Ou, Alguém que não se sentiu respondido, pode perguntar de novo. ô, Paty, eu quero te Olá, querida. agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você chegou a desmarcar paciente para poder estar aqui conosco. Estou Sim. muito grata em poder estar aqui com Ah, você. Uma delícia conversar com você, um assunto tão gostoso. Muito obrigada. eu, eu que agradeço, parabenizo vocês, arquitetas empreendedoras, que vocês consigam cada vez mais projetar novos caminhos aí para as pessoas, né? Espaços que nós possamos nos adaptar, né? Eu só tenho que agradecer. E eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso. Quero Eu agradecer as pessoas que também. participaram, as pessoas que Ó, e tem mais uma perguntaram. perguntinha, eu acho que vai dar tempo, hein? A Maria Emília está perguntando sobre os idosos. Ai, meu Deus, é Como verdade, né? reinventar esse espaço para os idosos em casa? E agora tem que ser rápida. Não, temos 5 minutos. Ai, vamos lá. É uma fase difícil essa terceira idade, né? Requer Difícil. carinho e atenção. E é necessário o espaço externo, sol e poder conversar. Eles precisam ser ouvidos e é necessário que a gente tenha essa predisposição para estarem com eles. Que não é fácil, né? A vida da gente é uma correria, Não, mas é necessário fazer isso com também. certeza. Muito É obrigada, Dani. verdade, temos Obrigada a que correr todos. atrás. Obrigada e parabéns pelo projeto das arquitetas empreendedoras. Que vocês tenham muito sucesso, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande. Tô doida para te ver, tô com saudades. Beijo, Tchau. obrigada a todos que estiveram conosco, né, nessa live. E semana que vem vai ter mais. Um beijo, Paty. Tchau, querida. Tchau. Tchau.